Essa situação ocorreu comigo há anos e é, de longe, a situação mais extrema e ameaçadora que já vivenciei. Para que haja entendimento, isso ocorreu nos Estados Unidos no verão de 2012. Meu namorado de longa data e eu havíamos acabado de nos casar, mesmo sendo estudantes universitários sem recursos e morando em um apartamento modesto. Apesar disso, estávamos nos divertindo muito naquele verão em particular. Nos reuníamos com nossos amigos no cinema local quase todos os finais de semana. Havia um cinema logo ali, perto do nosso apartamento, que tinha ingressos de cinema muito baratos. Normalmente, uma noite por menos de $10 estava certamente dentro do nosso orçamento. Numa quinta-feira à noite, recebi um convite desse grupo de amigos para assistir à estreia à meia-noite do novo filme do Batman. Eu tinha acabado de sair de um turno de trabalho de 12 horas e estava realmente cansada. Quase recusei o convite, pensando em ficar no meu apartamento e descansar. No entanto, não queria perder a diversão e era um filme que eu queria ver há algum tempo. Certamente, não faria mal ficar acordada um pouco mais do que o habitual e perder algumas horas de sono, certo? Às 22h30, nos encontramos no cinema. Passamos por grandes recortes de papelão da Mulher-Gato e do Batman enquanto entrávamos, recebidos pelo cheiro de pipoca e pela conversa animada dos cinéfilos empolgados. A bilheteria estava à direita da entrada, e acima disso, havia uma lista eletrônica dos filmes em exibição. A sessão das 0 hora de O Cavaleiro das Trevas Ressurge e estava destacada em vermelho brilhante. Preocupada que os ingressos se esgotassem rapidamente, um dos meus amigos os comprou mais cedo naquele dia para todos nós. Passamos pela fila dos ingressos e fomos direto para o conferente de ingressos. Ela sorriu para nós e nos indicou gentilmente o caminho para a sala, que ficava no lado direito do saguão, a sala número 9. Se ao menos eu soubesse o que aconteceria a seguir. Entre as multidões, um assassino estava à espreita. Enquanto caminhava pelo tapete vermelho e roxo brega em direção à sala 9, eu poderia ter caminhado para a minha morte. Penso nisso com frequência agora e imagino o que teria feito se soubesse. Talvez teria acionado o alarme de incêndio, chamado a polícia ou gritado para que as pessoas fugissem. Mas, é claro, eu não tinha como saber o que estava prestes a acontecer. Alheia ao perigo, entrei pelas portas da sala 9 sem pensar duas vezes. O corredor desta sala tinha a forma de um U, e você poderia seguir para a direita ou para a esquerda. A sala 9 era a maior daquele cinema, perfeita para acomodar as multidões das estreias à meia-noite. A tela estava imóvel e cinza, nem mesmo os trailers tinham começado, pois ainda faltava uma boa hora e meia para o início do filme. Entramos pela direita, então todos os assentos estavam à nossa esquerda. Lembro-me de ficar surpresa com o quão cheia a sala já estava. Quase todas as cadeiras estavam ocupadas, para nossa decepção inicial. Parecia que não conseguiríamos encontrar um lugar para sentar juntos. No entanto, a disposição desta sala incluía uma seção de assentos bem na frente da tela, que era plana. Havia cerca de 5 fileiras de assentos nessa seção. Muitos assentos estavam vazios, mas sentar bem na frente da tela não era atraente para nenhum de nós. Foi quando um dos meus amigos avistou uma fileira com 5 assentos vazios, todos lado a lado, o que era perfeito para o número de pessoas que tínhamos. Esses assentos ficavam a cerca de 3 ou 4 fileiras acima do início das fileiras elevadas. Ele subiu as escadas antes que alguém pudesse ocupar os assentos e preencheu o 5º assento com meu marido, Brock, sentando-se ao lado dele. Nesse ponto, se eu soubesse o que aconteceria, poderia ter feito alguma coisa. Talvez tivesse puxado o alarme de incêndio, chamado a polícia ou gritado para que as pessoas corressem. Mas é claro que eu não sabia o que estava prestes a acontecer. Alheia ao perigo, empurrei as portas da sala 9 sem pensar duas vezes. O corredor desta sala tinha a forma de um U, e você poderia seguir para a direita ou para a esquerda. A sala 9 era a maior daquele cinema, perfeita para acomodar as multidões das estreias à meia-noite. A tela estava imóvel e cinza, nem mesmo os trailers tinham começado, pois ainda faltava uma boa hora e meia para o início do filme. Entramos pela direita, então todos os assentos estavam à nossa esquerda. Lembro-me de ficar surpresa com o quão cheia a sala já estava. Quase todas as cadeiras estavam ocupadas, para nossa decepção inicial.
Parecia que não conseguiríamos encontrar um lugar para sentar juntos. No entanto, a disposição desta sala incluía uma seção de assentos bem na frente da tela, que era plana. Havia cerca de 5 fileiras de assentos nessa seção. Muitos assentos estavam vazios, mas sentar bem na frente da tela não era atraente para nenhum de nós. Foi quando um dos meus amigos avistou uma fileira com 5 assentos vazios, todos lado a lado, o que era perfeito para o número de pessoas que tínhamos. Esses assentos ficavam a cerca de 3 ou 4 fileiras acima do início das fileiras elevadas. Ele subiu as escadas antes que alguém pudesse ocupar os assentos e preencheu o 5º assento com meu marido, Brock, sentando-se ao lado dele. Com a minha amiga de longa data, Samantha, ao meu lado direito e o namorado dela, Tommy, ao lado dela, e outro amigo chamado Léo no assento do corredor. Passamos os próximos minutos casualmente conversando, fazendo piadas e rindo. Depois de um tempo, meus 3 amigos foram para o saguão comprar bebidas e aquela pipoca de cinema viciante. Enquanto estavam fora, Brock e eu passamos o tempo observando as pessoas. O cinema estava bem iluminado, já que as luzes ainda não tinham sido diminuídas, e eu podia ver todos claramente. Muitas pessoas estavam vestidas com camisetas e moletons do Batman. Uma pessoa até usava uma máscara e uma dessas camisetas com uma capa anexada. Havia muitas crianças também, o que não era surpreendente, porque, embora fosse uma noite de quinta-feira, era período de férias de verão, então não havia aula no dia seguinte. De todas as pessoas que vi, a que nunca esquecerei era uma menina pequena sentada na mesma fileira, algumas cadeiras de distância. Ela era adorável, loira, com olhos azuis, e passou por nós várias vezes a caminho do saguão, retornando com vários lanches e pipocas. Em geral, as pessoas pareciam muito animadas para ver o filme, e a sala estava cheia de energia e risos. Depois do que pareceu uma eternidade de espera, as luzes começaram a diminuir, e os trailers começaram. Como em todos os filmes que já vi antes, uma animação rápida piscou na tela nos lembrando de pegar lanches no saguão, pois já estávamos devorando aquela pipoca como animais famintos, silenciar nossos celulares e saber onde estavam as saídas de emergência. A animação apresentava um feio gato de CGI de terno, sentado em um cinema. Olhei casualmente para as luminosas placas de saída de emergência que estavam à esquerda e à direita da tela do cinema. Não dei muita importância ao lembrete, como de costume. Depois disso, só me lembro de um trailer para o filme O Homem de Aço. Os outros, não tenho tanta certeza sobre o que eram. Quando o filme começou, a sala irrompeu em aplausos e palmas. Em seguida, o título do filme, O Cavaleiro das Trevas Ressurge, explodiu na tela, seguido por uma breve cena em que Bunny sequestra um avião. Achei aquela cena bastante legal e ela despertou minha atenção imediatamente. Só quando o filme começou a ficar um pouco menos interessante, é que me lembrei de quão cansado estava. Decidi fechar os olhos nas partes mais monótonas para descansar um pouco. Eu estava acordada há cerca de 20 horas naquele momento, então era justo que estivesse sonolenta. Meus olhos estavam fechados na maior parte da cena do encontro entre Batman e Mulher-Gato. Não me lembro muito bem do que estava acontecendo nessa parte do filme. Talvez alguns de vocês tenham visto e saibam do que estou falando. De qualquer forma, quando abri os olhos novamente, Bruce Wayne estava em seu computador buscando informações sobre a Mulher-Gato. Essa é a última cena que vi. Nunca consegui assistir ao resto do filme. De repente, um estrondo alto veio do lado esquerdo da sala. Soltei meio que um grito de criança, pois isso me assustou. Um cheiro estranho começou a se espalhar pelo auditório, algo parecido com o cheiro de fogos de artifício. Pensei que poderia ser um rojão ou algo semelhante que alguém tivesse jogado na multidão como uma brincadeira. Mas então, lá no lado direito da tela do filme, a silhueta escura de uma pessoa chamou minha atenção. Era apenas uma figura negra contra a tela brilhante do filme. Uma série de luzes piscava dessa pessoa. Foi um momento estranho, onde o tempo literalmente desacelerou e tudo ficou estranhamente silencioso. Eu estava completamente congelada, incapaz de me mexer e realmente incapaz de pensar. Era como se meu cérebro tivesse parado de funcionar completamente. Brock percebeu imediatamente o que estava acontecendo e me puxou para o chão, deitando-se sobre mim, me protegendo com seu próprio corpo.
Nesse ponto, o tempo e o som voltaram para mim. Eu podia ouvir os tiros ecoando pela sala, as pessoas gritando, o filme ainda tocando, criando uma explosão caótica de som. Percebi que as luzes piscantes que eu tinha visto eram balas saindo de um cano de arma. Uma sensação instantânea de adrenalina inundou meu corpo. Não havia absolutamente nada que eu pudesse fazer, exceto deitar ali e torcer para que as balas que eu ouvia perfurando as poltronas e as paredes não atingissem também a mim. Em certo momento, um fragmento de metal atingiu minha cabeça, arrancando um bom pedaço do meu cabelo. Ao tocar o local para garantir que não estava sangrando, pedaços quentes de metal caíram em minha mão. Eu estava deitada de costas, então podia ver tudo o que estava acontecendo. As luzes do filme ainda brilhavam pelo teto e pelas paredes. Meus amigos estavam no chão comigo, nosso balde de pipoca inacabado espalhado pelo chão, e Léo com a perna esticada para fora no corredor, porque não havia espaço suficiente para ele se esconder completamente atrás das poltronas. Em algum momento, a garrafa de água de Samantha, que estava no porta-copos entre nossas poltronas, explodiu, e a água espirrou no meu rosto. O cheiro de fumaça de arma, o gás lacrimogêneo intenso da tumultuada manifestação me fez chorar e tossir incontrolavelmente. Havia outro cheiro também, o terrível cheiro metálico de sangue que nunca vou esquecer. Lembro-me de sentir minha parte inferior do corpo molhada de repente. Por algum motivo, pensei que isso vinha da garrafa de água vazando, mas logo percebi que não era o caso. De repente, as coisas ficaram estranhamente silenciosas, as balas tinham parado por algum motivo. Tommy gritou: "Vamos sair daqui!" Aproveitamos a oportunidade e saímos correndo. Ele desceu as escadas em direção à frente da tela, em direção a uma saída verde brilhante. Ele se enfiou em um espaço parecido com um armário, onde estava a porta. Estava tão escuro que tivemos dificuldade em encontrá-lo. Gritávamos e batíamos nas paredes para encontrar a porta, cegos pela lacrimogênio e perplexos pelo choque. Finalmente, minhas mãos sentiram a maçaneta de metal, e eu empurrei com toda a minha força. A porta se abriu, e a luz de um poste próximo inundou nossos olhos. Empurramos a porta com tanta força que todos caímos no concreto. Em algum momento, Samantha perdeu suas sandálias cor-de-rosa bem na frente dessa porta. Enquanto eu me levantava e literalmente corria pela minha vida, percebi que minhas pernas estavam vermelhas, completamente ensopadas de sangue, como se eu as tivesse mergulhado em uma banheira cheia dele. Verifiquei todo o meu corpo e percebi que não estava ferido. Então, de onde vinha esse sangue? Olhei para trás e percebi que o sangue era do meu marido. Ele tinha sido baleado na perna, um buraco enorme e sangrento rasgou a metade inferior da perna direita de Brock. O pé mal se segurava e balançava sem vida. Léo e um jovem que eu não reconheci carregavam Brock, pois depois de cair do lado de fora da porta, ele perdeu toda a força e não conseguia andar. Fiquei completamente chocada, não tinha ideia de que ele estava ferido, especialmente porque ele estava bem atrás de mim o tempo todo e conseguiu escapar do cinema sozinho, apoiando-se em um pé. Como ele fez isso, eu nunca saberei. Nesse ponto, gritei, um grito tão alto que alertou os trabalhadores da construção nas proximidades nos fundos do cinema. Havia um estacionamento estreito, seguido por grama e depois a rua além disso. Os trabalhadores pararam o reparo da estrada assim que ouviram meu grito e nos viram correndo. Não tenho certeza porque essa é uma parte tão vívida da minha memória. De qualquer forma, eles carregaram Brock pela calçada dos fundos até o final, onde fica o canto do prédio. Isso era uma boa distância, vários metros. Meu marido então desabou de exaustão e dor, dizendo que não conseguia mais se mexer. Ele se deitou, e uma poça de sangue começou a se formar abaixo dele. Olhei para trás e percebi que havíamos deixado um rastro de sangue desde a porta até nossa posição atual. Eu tremia. Ajoelhei-me ao lado de Brock e olhei ao redor para ver quem mais estava ferido. Tommy também tinha sido baleado no joelho e no quadril e estava mais longe, no estacionamento. O adolescente que ajudou meu marido também estava ferido, seus pais estavam com ele, e sua mãe estava sentada contra a parede, parecia que ela ia desmaiar, estava sangrando de vários lugares. Aquela família escapou ao mesmo tempo que nós, suponho que ouviram os tiros pararem e decidiram correr também.
Éramos todos sortudos, porque os tiros ainda continuavam dentro do cinema. Tive que tirar minha camisa e usá-la para estancar o sangramento. Nunca esquecerei como a perna dele estava sem vida, como se fosse um corpo morto. Eu estava coberto de sangue até as mãos e os braços. A polícia chegou muito, muito rápido. Diria que estávamos do lado de fora por 1 minuto ou 2 antes que as sirenes vermelhas e azuis preenchessem a noite e se dirigissem para o nosso local. Estávamos literalmente a um quarteirão da delegacia. Uma policial ficou ao nosso lado o tempo todo até a chegada dos paramédicos, o que demorou muito. Brock foi um dos últimos a ser levado para o hospital. Ele estava perdendo sangue por quase 20 minutos antes que uma ambulância parasse na mesma rua com o trabalho de reparo da estrada. Neste ponto, ele estava quase sem resposta e prestes a perder a consciência. Vários caras enormes correram pelo gramado com uma maca, o carregaram nela e correram com ele de volta para a ambulância esperando. Eu não pude ir com ele porque havia outra pessoa ferida na ambulância e estava muito lotada. Eu vaguei pela frente do cinema sozinha, sem saber para onde meus amigos foram. Minha camiseta manchada de sangue e uma poça de sangue foram deixadas para trás na esquina da calçada. Andar pela multidão parecia um sonho. Eu não podia acreditar no que acabará de acontecer. As pessoas estavam histéricas e chorando, muitas, como eu, estavam cobertas de sangue, e tenho certeza de que o sangue manchando a pele e as roupas delas não era delas. Muitas pessoas pareciam perceber o quão solitária e atordoada eu parecia e me ofereceram companhia, até mesmo me ofereceram uma carona para diferentes hospitais para encontrar Brock, porque não me disseram para qual hospital ele estava sendo levado. Fiquei por um tempo com essas pessoas, enquanto a polícia acertava a área e nos perguntava o que vimos dentro do cinema. Todo o estacionamento estava bloqueado, e não seríamos autorizados a sair tão cedo. Eram cerca de 2 da manhã, então ainda era muito escuro lá fora, e eu estava bastante frio usando apenas uma camiseta e shorts. As luzes vermelhas e azuis piscantes, parecendo umas 100 viaturas policiais, eram ofuscantes. Lembro-me de ver uma grande viatura policial que dizia algo como Unidade de Investigação de Cena de Crime nela. Acho que foi quando realmente caiu a ficha para mim. Comecei a me sentir enjoado e com vontade de vomitar, mas, de alguma forma, consegui me conter. Finalmente, a polícia começou a liberar as pessoas. Pulei no meu caminhão e saí de lá em pânico. Estava tão apavorada que nem pensei em voltar para meu apartamento, pegar meu celular que tinha esquecido, e ligar para meus pais ou outra pessoa para me ajudar. Eu estava com raiva, chateada e assustada, e, acima de tudo, confusa. Cheguei a sentir alívio quando percebi que a polícia estava permitindo que as pessoas saíssem, mas ao mesmo tempo, a imagem do que aconteceu continuava se repetindo em minha mente. Pessoas estavam em pânico, chorando, e muitas delas, assim como eu, estavam cobertas de sangue. Ao me misturar com a multidão, parecia que eu estava em um sonho. Não podia acreditar no que acabará de acontecer. As pessoas estavam histéricas, e eu, assim como muitas, estava coberta de sangue, embora eu tivesse certeza de que o sangue manchando minha pele e roupas não era meu. Muitas pessoas notaram como eu parecia solitária e atordoada, oferecendo-me companhia e até mesmo carona para diferentes hospitais para encontrar Brock, pois não sabia para qual hospital ele estava sendo levado. Fiquei com essas pessoas por um tempo enquanto a polícia investigava a área e nos questionava sobre o que vimos dentro do cinema. O estacionamento estava completamente bloqueado, e não seria permitido sair tão cedo. Já eram cerca de 2 da manhã, então ainda estava muito escuro lá fora, e eu estava tremendo de frio com apenas uma camiseta e shorts. As luzes piscantes das inúmeras viaturas policiais tornavam tudo ainda mais surreal. Lembro-me de ver uma grande viatura que dizia Unidade de Investigação de Cena de Crime. Acho que foi nesse momento que a gravidade da situação realmente afundou em mim. Comecei a me sentir enjoada novamente e queria vomitar, mas de alguma forma consegui controlar isso. Finalmente, a polícia começou a liberar as pessoas. Pulei no meu caminhão e saí de lá em pânico. Estava tão apavorada que nem pensei em voltar para meu apartamento, pegar meu celular que havia esquecido, e ligar para meus pais ou alguém para pedir ajuda. Estava com raiva, triste e assustada, e, acima de tudo, confusa sobre como algo assim poderia acontecer.
Ainda em estado de choque, eu realmente estava prestes a perder Brock apenas um mês antes do nosso primeiro aniversário de casamento por causa de algum psicopata armado. Felizmente, quando o amanhecer chegou, descobri o hospital onde ele estava sendo tratado. Este hospital ficava na cidade vizinha, a cerca de 45 minutos do cinema, se você estivesse respeitando o limite de velocidade. Eu estava tão feliz por estar lá, e a equipe do hospital também foi acolhedora e compreensiva. Depois de garantirem que eu não estava ferida, permitiram que eu esperasse na sala da UTI onde Brock ficaria quando terminasse de se recuperar da cirurgia. Eu estava simplesmente feliz por ele estar vivo. Tanto Brock quanto Tommy haviam sobrevivido, embora muitos outros não tivessem tanta sorte. Descobri no dia seguinte, após uma noite muito necessária em um sofá de hospital, que 12 pessoas foram mortas no tiroteio e mais de 70 ficaram feridas. Lembro-me que inicialmente pensaram que 15 pessoas haviam morrido, mas o número real era 12. A pequena menina loira sentada na minha fileira não sobreviveu, ela morreu no cinema a poucos metros de nós, atingida várias vezes. Um policial desolado, que chorou durante seu depoimento no tribunal, tentou sem sucesso salvá-la, carregando-a para fora do cinema e a enviando para o hospital. Tommy foi levado às pressas para outro hospital no banco de trás de um carro de polícia, passou por uma cirurgia e se recuperou completamente. A bala passou longe do osso do quadril e por pouco não atingiu o trato urinário e a bexiga, de acordo com os cirurgiões. Meu marido perdeu quase metade de seu sangue, mas chegou ao hospital a tempo. Mais tarde, soube que 12 pessoas foram mortas no tiroteio e mais de 70 ficaram feridas. A ferida na perna de Brock era tão grave que tiveram que amputá-la após tentativas mal-sucedidas de salvá-la. Já se passou tanto tempo desde o tiroteio que meu marido, amigos e eu conseguimos nos recuperar um pouco. O evento foi bastante horrível e nos deixou marcados, com certeza. Não consideraria aquela parte da história como assustadora, mas a parte assustadora é o atirador em si. Descobri mais sobre ele durante o julgamento por assassinato que se seguiu nos anos seguintes. Embora meu encontro com esse homem tenha sido muito breve, ele afetou profundamente minha vida. Apenas saber que pessoas assim existem é perturbador. Ele é, sem dúvida, um indivíduo distorcido que eu nunca quero ver novamente. Aprendi tudo o que precisava saber assistindo ao julgamento televisionado que ocorreu no início de 2015. Esse sujeito estava estudando neurociência ou algo do tipo na Califórnia, supostamente sendo uma pessoa bastante inteligente. No entanto, por algum motivo, ele tinha uma obsessão por matar pessoas e uma mentalidade de perseguidor. Após desistir da universidade, mudou-se para o meu estado e escolheu o cinema local para cometer um tiroteio em massa. Antes disso, ele planejava esconder-se ao longo de trilhas remotas nas montanhas, atacar pessoas, arrastá-las para a floresta e matá-las. Embora nunca tenha concretizado essa ideia, ele perseguiu meu cinema por meses e planejou o tiroteio para a noite de 20 de julho. Embora eu nunca o tivesse visto antes disso, é inquietante pensar que esse cara poderia ter nos observado cada vez que íamos ao cinema, e nunca teríamos sabido. Estávamos completamente inconscientes do que ele tinha planejado contra nós. Isso arruinou completamente meu senso de segurança, porque quem sabe o que o estranho ao seu lado está planejando fazer com você? Cheguei muito perto do atirador, mas nunca vi seu rosto pessoalmente até ser obrigada a testemunhar em tribunal. Claro, vi suas fotos na televisão, mas enquanto estava no cinema, só o via como uma silhueta escura nas sombras, como uma figura demoníaca retirada do pesadelo mais sombrio e sinistro. Isso aconteceu até mesmo no corredor que passamos ao correr em direção à saída de emergência. A única coisa que o impediu de nos matar ali mesmo foi o rifle de assalto travado. Para cometer esse crime, ele encomendou alguns milhares de cartuchos de munição, equipamento antimotim, armaduras, gás lacrimogênio, um rifle de assalto e uma espingarda. Ele também tirou fotos de si mesmo, que foram exibidas no tribunal, vestindo toda a sua parafernália como algum PR doente segurando essas armas com um sorriso ameaçador. Tingiu o cabelo de laranja e colocou essas lentes de contato pretas e assustadoras enquanto fazia caretas diabólicas para a câmera, algo que me deixou enjoada só de olhar. Antes de dirigir para o cinema com todo o seu equipamento no carro, armou uma armadilha em todo o apartamento e o preparou para explodir se alguém abrisse a porta.
Então, uma vez no cinema, posou como um espectador comum e até comprou um ingresso para o filme. Acho que o ingresso dele era para a sala 8, que era ao lado, mas a sala 9 tinha mais pessoas, então ele entrou na sala 9. Ele estava nas fileiras da frente, e eu devo tê-lo passado várias vezes. O saguão enquanto ele estava lá, talvez ele também tenha me visto em algum momento durante o filme. Ele se levantou e foi pela saída lateral, que por algum motivo não tinha um alarme, ele a mantinha aberta com algo. Então, foi para o carro, vestiu toda a sua armadura e pegou suas armas. Depois, voltou para dentro e começou a atirar. Quando escapamos do cinema, corremos além do carro branco dele, que estava estacionado bem na saída, nem percebemos isso. Em algum momento, ele até saiu e poderia ter nos visto lá no concreto. Não sei o que o impediu de atirar nas pessoas que estavam do lado de fora também, mas ele poderia facilmente ter acabado conosco ali mesmo, se quisesse. Acho que a parte mais difícil para mim foi enfrentar esse indivíduo distorcido no tribunal. Nunca esquecerei quando chamaram meu nome, caminhando pelo corredor central, passando pela minha família, outros sobreviventes e multidões de mídia faminta por notícias. Sentei-me bem em frente a ele, talvez a apenas 10 pés de distância, enquanto seu cabelo laranja se fora e ele não usava mais lentes de contato pretas. Estar tão perto dele foi uma experiência assustadora e desconfortável. Meus encontros com esse homem são certamente experiências que nunca esquecerei. Agora posso dizer que estive cara a cara com um verdadeiro psicopata perturbado. Ele tinha esse olhar vazio nos olhos o tempo todo. Se os olhos realmente são as janelas da alma, então sua alma estava preenchida apenas com uma indiferença fria por aqueles que ele havia assassinado e prejudicado. Ele nem sequer olhava para mim. Sentar-me em frente a ele no tribunal foi a segunda vez que eu sabia que estava na mesma sala com esse homem, um homem que tentou tirar minha vida, mas felizmente falhou. Um homem que acabaria passando o resto da vida atrás das grades quando, no final das contas, foi condenado a 3.318 anos de prisão por seus crimes. Esta é para o homem que tentou me matar, o homem que causou inúmeros pesadelos e alimentou as chamas da minha paranoia, o homem que machucou meus amigos e familiares, causando anos de pesar indescritível para meu marido, pois ele nunca mais andará da mesma forma. Ao homem que roubou a inocência e a alegria de uma criança de 6 anos, que entrou viva naquele cinema e saiu morta. Aos homens que realizaram o pior tiroteio em massa na história do Colorado, espero que apodreçam na prisão. Enquanto estava no cinema, decidi ir ao banheiro antes do início do filme, logo após o término dos trailers. Comprei um grande sushi e sorvi com sede, sem confiança em minha bexiga sensível sobreviver às 2 horas e meia de experiência. Quando entrei no banheiro, estava vazio, todas as portas dos reservados estavam abertas e os espaços dentro desocupados. Não havia lugar para alguém se esconder. Ao entrar, fui para o primeiro mictório em uma fileira próxima às pias e comecei a fazer minhas necessidades. Entretanto, alguns segundos depois, alguém se aproximou do último mictório à minha esquerda. Estava bastante sintonizado com o ambiente do banheiro, ou melhor, com os sons dos cinemas próximos, e não tinha ouvido ninguém entrar. No entanto, alguém aparentemente o fez, e estava no extremo oposto da fileira. Eles conseguiram passar despercebidos atrás de mim. Algo sobre a presença deles imediatamente me perturbou, e eu me apressei para terminar o que tinha começado. Não olhei diretamente para eles, mas percebi o que parecia ser uma aparência normal, jaqueta preta, jeans e tênis. Ainda assim, não conseguia me livrar da sensação de que havia algo estranho sobre eles, e quase tive um acidente muito desagradável e doloroso enquanto apressadamente fechava o zíper. Ao me afastar do reservado, dei uma olhada na direção deles e os vi olhando diretamente para mim. O banheiro estava razoavelmente iluminado, com várias luzes no teto acima dos mictórios e reservados, e, é claro, acima das pias. Havia pouco espaço para sombras, mas o rosto inteiro do homem estava sombreado. Ele não usava chapéu, e o cabelo estava cortado curto e repartido na testa. Sua postura era relaxada, mas o rosto estranhamente escurecido me deixou nervoso, como se ele me quisesse mal de alguma forma. Nervosamente, e, sem ter certeza do que fazer, e dei um passo para trás, virando-me um pouco em direção às pias para mantê-lo em meu campo de visão periférico.
De repente, ele avançou na minha direção enquanto eu começava a lavar as mãos, permanecendo ao lado dos mictórios, com o rosto ainda oculto por uma sombra sem origem aparente. Eu desviei o olhar por um único segundo, talvez meio segundo, um olhar habitual para minha reflexão para garantir que não havia migalhas ou sujeira no meu rosto. Ao me virar novamente em direção ao homem, ele havia desaparecido de alguma forma naquele breve momento. Infelizmente, o vi novamente agora refletido no espelho, em pé na frente da saída do banheiro, bloqueando-a, virando-me para longe da pia. Os pequenos alarmes em meu cérebro foram acionados um a um. Eu lutava para me manter sob controle, ainda não certo de que o estranho estava sério em seu comportamento confrontador ou, pelo menos, perturbador e provocativo. Eu estava assustado, sem dúvida, mas também irritado. Ele estava me impedindo de assistir ao meu filme, pelo qual eu havia pago caro preço do IMAX. Finalmente, quebrando o silêncio do momento, perguntei o que ele estava fazendo. Ele não respondeu, apenas continuou me encarando com o rosto inexplicavelmente oculto da vista. Se eu não tivesse sentido algo singularmente estranho sobre esse homem, poderia ter tentado empurrá-lo para o lado. No entanto, havia algo tão inexplicavelmente sinistro em sua presença, algo fundamentalmente errado. Decidi fazer algo bastante ridículo. Tirei meu telefone e, com o flash da câmera ativado, tirei uma foto dele. O plano era ameaçá-lo com alguma ação legal se ele não saísse do meu caminho, tendo a foto dele bloqueando a porta do banheiro como evidência de seu comportamento possivelmente hostil. O homem não piscou diante do flash da câmera e não fez nenhum movimento ou gesto que indicasse que tinha algum problema com a foto, o que, é claro, achei inquietante. No entanto, o que achei absolutamente aterrorizante, o que me fez correr para um dos reservados, foi o que vi na tela do meu telefone. Na foto, o rosto do homem não estava coberto pela escuridão, tudo mais estava escuro, e apenas um rosto chocantemente branco se destacava claramente. Seus olhos eram duas poças vazando de preto, que se uniam com a boca igualmente negra na parte inferior do rosto sem queixo. Não havia nariz, apenas essas três aberturas de escuridão líquida escorrendo. O rosto de marfim quase lustroso parecia flutuar em meio ao fundo negro, uma visagem espectral de impureza. Tranquei-me no meio do reservado, minha preferência usual sob circunstâncias menos aterrorizantes, e me encolhi em cima do vaso sanitário. Nesse momento, as luzes do banheiro se apagaram de uma vez, e um som suave surgiu, uma respiração áspera e entrecortada, como a de uma múmia recém-levantada de sua tumba ancestral. Alguns momentos sem fôlego se passaram, e então ouvi um som à minha direita, no primeiro dos 5 reservados. Ouvi o som de porcelana e água respingando, que, nas confins acusticamente peculiares, soava estrondoso. Outro segundo passou, e ouvi os mesmos sons do próximo reservado, imediatamente à minha direita, no momento da destruição do vaso sanitário. Comecei a soluçar, com medo pela minha vida. Com um grito mais horrível do que qualquer coisa que eu já ouvirá, a porta do meu cubículo quase foi arrancada das dobradiças, algo colidindo com ela. 3 gritos adicionais ecoaram, cada um seguido por um impacto que fazia o cubículo tremer. De alguma forma, pela misericórdia de Deus ou pela aptidão arquitetônica dos designers do banheiro, a porta do cubículo resistiu. O horror dos gritos eventualmente cedeu, movendo-se para infligir sua violência insana nas outras 2 cabines restantes. Seus banheiros foram impiedosamente reduzidos a destroços. Ao término da violência, as luzes voltaram, mas, mesmo assim, permaneci empoleirado no topo do vaso sanitário por pelo menos mais 10 minutos, ouvindo atentamente por qualquer som mínimo de alguém ou algo à espreita além do cubículo. Finalmente, depois de proferir 1 ou 2 orações, destranquei e abri a porta do meu cubículo, espiando para o banheiro. O chão estava coberto de água e pontilhado com fragmentos de banheiros destruídos, mas não havia ninguém por perto. Nenhum homem com o rosto obscurecido por sombras, nenhum rosto flutuante sobre minhas pernas enfraquecidas pelo medo. Saí do meu cubículo e, neste momento, alguém entrou no banheiro, alguém evidentemente normal. Eles me viram apoiado fraco contra a bancada das pias e viram os destroços dos outros banheiros. Disseram: "Você também comeu aquele cachorro-quente com chile? Está me afetando, cara." Fui para casa depois disso. Vou ver o filme outra hora.
Eu, uma mulher de 17 anos, trabalho em um cinema. Normalmente, sou caixa, mas às vezes tenho a responsabilidade de limpar os cinemas. De qualquer forma, uma noite, meu chefe me disse que eu seria responsável pela limpeza, pois alguns funcionários foram para casa mais cedo. Eu estava um pouco irritada porque estava super cansada e já eram 12 horas e 34 minutos da madrugada, mas eu precisava do dinheiro e só precisava limpar 3 cinemas. Eu empacotei meus materiais de limpeza e fui em direção ao cinema 12. Abri a porta e comecei a varrer toda a pipoca e depois limpar os assentos. Em seguida, joguei fora todos os copos vazios, e depois de 15 minutos ou mais, terminei. Guardei meus materiais e comecei a caminhar em direção ao cinema 16. Limpei todos os derramamentos e a gordura de pipoca nos assentos, e depois de 20 minutos, terminei a limpeza daquele. Em seguida, fui para o cinema 4, abri a porta e comecei a varrer a pipoca do chão. Enquanto eu varria, ouvi um som de risadinha. Quando olhei para cima, as risadas pararam. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Gritei, tem alguém aqui? Mas ninguém respondeu, então gritei novamente, ninguém deveria estar aqui. Eu estava ficando irritada, mas decidi esquecer isso e comecei a limpar os assentos da primeira fila. Depois de alguns segundos, ouvi as mesmas risadinhas novamente. Fiquei parada e ouvi. Nesse ponto, eu estava apenas ficando irritada, e as risadas começaram a se transformar lentamente em gargalhadas. Estava arrepiada, mas também com raiva. Tive que gritar em voz alta, quem está aí? Mas não obtive resposta. Comecei a subir as escadas, e à medida que subia, o som ficava mais alto. Estava ficando mais e mais assustada, pensando no pior. Eu não estava mais com raiva, porque todo o meu sentimento de raiva foi substituído pelo medo. Quando cheguei à 10ª fila, as gargalhadas pararam. Eu estava super assustada, prendi a respiração para não fazer barulho. Então, comecei a virar para trás, porque estava realmente assustada e só queria sair daquele cinema. Mas assim que me virei, ouvi as risadas novamente. Virei-me novamente e olhei para baixo nas escadas, mas ainda não conseguia ver ninguém ou nada, estava escuro demais. Continuei subindo as escadas. Eventualmente, cheguei à última fila, que era a 16ª. Havia uma pequena lacuna entre os assentos e a parede, talvez cerca de 1 pé de espaço. As gargalhadas estavam tão altas nesse ponto e eram tão irritantes. Virei a cabeça para olhar para dentro da lacuna. Estava escuro, mas eu ainda conseguia ver o rosto de um cara assustador. Ele estava agachado e olhando para cima para mim, com um grande sorriso no rosto. Assim que fizemos contato visual, ele parou de rir, levantou o dedo aos lábios e sussurrou. Depois disso, ele disse em voz alta, "Bu". Assim que ele disse isso, eu realmente gritei. Virei as costas e corri escada abaixo, e ele tentou me agarrar, mas felizmente ele errou. Ele me perseguiu escada abaixo, gritando o tempo todo. Finalmente, cheguei às grandes portas de madeira, as abri e as fechei na cara dele. Corri para um dos funcionários e contei a ele sobre o homem. Meu colega de trabalho ligou para a polícia, e alguns minutos depois, os policiais chegaram e entraram no cinema. 5 minutos depois, os policiais saíram com um homem algemado. O homem ainda estava gargalhando e gritando, vestindo roupas sujas e com cabelos compridos e oleosos. Abandonei o emprego algumas semanas depois. Ainda tenho pesadelos com esse cara, e estou apenas aliviada por ter escapado dele. Foi um dia bastante comum. Encontrei alguns amigos, jogamos alguns jogos e basicamente ficamos por aí. Minha namorada e eu tínhamos feito planos para assistir a um filme naquela noite, o que era o normal para nós todas as semanas. Ambos éramos apaixonados por cinema, então qualquer oportunidade de sair e fazer o que amávamos era sempre divertido. Naquela noite em particular, era o lançamento de John Wick 3, e ambos éramos super fãs, então estávamos bem animados. Comprei os ingressos antecipadamente, caso o cinema estivesse lotado. Chegamos, e minha namorada trouxe os lanches, como de costume.
Entramos na sala, que estava razoavelmente lotada, como esperado em uma noite de estreia. Encontramos lugares no fundo, caso as coisas ficassem um pouco entediantes, e decidimos aproveitar a companhia um do outro. No entanto, ficamos surpresos ao notar um homem magro e doente sentado mais abaixo na fileira. Não demos muita atenção a ele por um tempo, pois parecia normal. Tentamos aproveitar o filme, mas cerca da metade, precisei ir ao banheiro e me desculpei com minha namorada, dizendo que voltaria em alguns minutos. Enquanto descia as escadas, percebi do lado oposto da sala que ele também descia. Novamente, isso não me pareceu estranho. Gosto de dar às pessoas o benefício da dúvida e simplesmente assumi que ele também precisava usar o banheiro ou pegar pipoca ou algo do tipo. Fui ao banheiro, fiz o que precisava e, ao sair, o vi esperando na saída. Ao passar por ele, ouvi-o dizer: "Sua amiga é bonita, posso tê-la?" Fiquei perplexo e disse: "O quê?" Ele fez contato visual e respondeu: "Você sabe, ela é linda. Quanto você quer por ela?" Eu disse de forma firme que ela não estava à venda e não era propriedade, pedindo-lhe para ficar longe de nós ou eu chamaria a polícia. Ele respondeu que esperaria perto da saída, caso eu mudasse de ideia. Voltei ao meu lugar, mas minha namorada percebeu imediatamente que algo estava errado pela minha expressão. Disse a ela que o cara que sentou perto de nós estava sendo assustador, mas não contei o que lhe disse, pois não queria preocupá-la. O filme terminou, e ao nos levantarmos, lembrei-me do que o sujeito disse sobre esperar perto da saída. Perguntei a um dos funcionários se tinham visto o cara vagando por aí, com base na minha descrição, mas eles não tinham. Minha namorada então percebeu que algo estava errado, então contei a ela sobre o que ele havia dito. Decidimos que era melhor tentar chegar ao meu carro, então saímos por uma saída lateral para o estacionamento. Perto da metade do caminho até o carro, ouvi uma voz gritar: "Ei, esperem!" Olhei ao redor e vi o mesmo homem correndo na nossa direção, segurando algo nas mãos, mas não consegui identificar o que era. Disse a minha namorada para correr, e ambos sprintamos até o carro. Eu o destranquei, entramos, e o cara tentou forçar a entrada, mas nessa altura eu já havia trancado o carro. Minha namorada já estava discando para a polícia, e comecei a dar ré para sair do estacionamento. Dirigimos por um minuto antes de ouvir sirenes da polícia. 2 carros de patrulha chegaram, um foi na direção do homem, enquanto outro policial parou para conversar conosco sobre a situação. O homem foi eventualmente detido, e ele estava segurando uma chave de fenda. Ele admitiu ao policial que planejava nos atacar, a mim e a minha namorada. Aquela noite foi um grande alerta para nós dois, e percebemos que o mundo não é perfeito. Hoje, decidi levar meus 2 filhos, de 5 e 8 anos, para assistir a um filme no cinema. A Vida Secreta dos Bichos 2 está quase saindo de cartaz, então decidimos que seria a melhor opção para evitar multidões. Fomos para a sessão das 11h55 e entramos um pouco atrasados, descobrindo que tínhamos o cinema só para nós. As crianças estavam animadas, e eu permiti que dançassem ao redor, já que estávamos sozinhos na sala. Se houvesse outras pessoas presentes, eles teriam que se comportar bem, ficar sentados e quietos. Como o filme era mais antigo, estava em uma sala nos fundos do prédio, longe de qualquer outra pessoa ou outras salas. Os trailers ainda estavam passando quando um homem, eu diria que na casa dos 50 anos, entrou na sala. Ele imediatamente começou a olhar na minha direção enquanto caminhava para a fileira atrás de mim e sentou-se diretamente atrás de mim, na cadeira exatamente atrás da minha. O cinema inteiro estava vazio. Eu sei que adultos às vezes podem querer ir a um filme infantil sozinhos, mas meu instinto dizia que isso era muito estranho. Toy Story ou O Rei Leão, eu poderia entender, mas este era um filme muito obscuro, uma sequência. Além disso, por que alguém se sentaria bem atrás de mim, sabendo que poderia parecer estranho estar presente nesse filme numa manhã de domingo? Imediatamente, levantei-me. Tenho cerca de 1,83 metros de altura, e admito que queria que ele visse que não seria uma presa fácil. Mudei para o outro lado das minhas crianças e virei para encará-lo. Ele parecia bastante desconfortável desde que entrou no cinema, estava muito inquieto, com o pé batendo no chão. Rapidamente,
Tirei uma foto das minhas crianças com a câmera focada neles. Coloquei minha filha no colo, fora do alcance dele, e estava quebrando a cabeça pensando no próximo passo. Estávamos no fundo do prédio, com o som alto. Eu tinha duas crianças pequenas comigo, sozinho numa sala enorme com apenas uma porta de saída com esse estranho. Este cara era obviamente suspeito, dava para perceber pelo comportamento e linguagem corporal dele. Pensei em reclamar com a administração, mas o que eu ia dizer? Tecnicamente, ele tinha todo o direito de estar lá. Então, mantive os olhos nele. O filme começou, e ele assistiu por um momento, olhando para mim e para a tela repetidamente, com a perna ainda tremendo nervosamente. Comecei a formar um plano de saída em minha mente 1 ou 2 minutos após o início do filme, e ele se levantou, apressadamente, rumo à porta. Esperei alguns minutos, esperando que ele não voltasse, e ele não voltou. Tenho certeza de que o fiz sentir-se desconfortável, mas tudo o que eu conseguia pensar era por que ele escolheu se sentar diretamente atrás de mim, nesta sala enorme. Eu nem estava no centro do cinema, e minha posição com as crianças era muito aleatória e não um lugar ideal para sentar. Ele poderia ter me atacado por trás e fugido com meus filhos, ou poderia ser um pervertido que queria se satisfazer enquanto observava minhas crianças e eu. Ele nunca voltou, mas nunca esquecerei como ele parecia quando saímos. Parei na recepção para falar com o gerente e outro funcionário. A primeira coisa que disseram, depois que mostrei a foto dele e fiz uma pausa, foi que só foram vendidos 3 ingressos para esse filme, e não o reconhecemos de nenhuma das outras sessões. Ou esses 3 ingressos eram para mim e meus filhos, ou ele tinha entrado pela porta passando por todos os outros filmes neste enorme complexo de cinema. Era final da manhã, e a maioria dos outros filmes começava exatamente naquele horário. Confie em seus instintos, mesmo que você ofenda alguém. Aprendi da maneira difícil que é preciso seguir o instinto. Não sei o que poderia ter acontecido hoje, e ainda tenho arrepios só de pensar nisso. Poderia ter sido alguém pulando entre filmes, mas muitos outros filmes começaram exatamente naquele horário. A escolha do lugar dele e o nervosismo me dizem o contrário. Há alguns anos, tive que viajar sozinho para outra cidade. Quando cheguei, fiz o check-in no hotel e prossegui com meus afazeres. Mais tarde, à noite, estando livre em um lugar que estava visitando pela primeira vez, decidi dar uma olhada ao redor e talvez fazer algumas compras. Ficar no quarto do hotel parecia tão entediante. Fui a um shopping e, como não tinha nada melhor para fazer, decidi assistir a um filme no cinema. Lá, verifiquei quais filmes estavam sendo exibidos na época e escolhi um que começaria em cerca de meia hora. Depois de comprar o ingresso, tive que matar o tempo, então comprei um sorvete e sentei-me à mesa no lugar comum. Em uma das outras mesas, um rapaz estava sentado, mas não prestei atenção nele e continuei comendo meu sorvete. De repente, esse rapaz começou a falar comigo, elogiando meus belos olhos e flertando comigo. Agradeci e continuei cuidando dos meus próprios assuntos. Ele me convidou para se juntar a ele em sua mesa, mas recusei educadamente. Pensei que a conversa havia acabado, mas ele continuou falando comigo como se fôssemos velhos amigos. Tentei ignorá-lo no início, mas senti que não estava agindo corretamente e deveria ser mais educado. Grande erro. Ele começou a me fazer todo tipo de perguntas, e eu fui tolo o suficiente para respondê-las. Disse a ele que não era da cidade, e ele afirmou que também estava apenas visitando. Agora, pensando sobre isso, parece uma mentira para me fazer sentir mais conectada a ele. Ele disse que me viu olhando os pôsteres dos filmes e perguntou qual filme eu ia assistir. Claro, tolo de mim, disse a ele. Não achei que faria mal algum. Mas logo suas perguntas começaram a me incomodar cada vez mais. Terminei meu sorvete o mais rápido que pude, inventei uma desculpa e fui embora. Ainda havia muito tempo até o filme começar, então decidi passear nas lojas, esperando que o rapaz terminasse sua refeição e fosse embora antes de eu voltar. Quando retornei, não havia sinal dele. Aliviada, fui para a frente do cinema, esperando os últimos minutos antes de abrirem a entrada. Justo quando abriram e as pessoas começaram a entrar, adivinhe quem apareceu do nada? Esse cara assustador.
Ele imediatamente se aproximou de mim e começou a falar casualmente sobre o filme que estávamos prestes a assistir. Eu já estava extremamente desconfortável, mas não posso proibir alguém de assistir a um filme. Tecnicamente, ele não fez nada de errado, mesmo que tenha claramente comprado o ingresso só porque eu disse que ia assistir. Entramos, com ele me seguindo, e enquanto eu procurava meu assento ansiosa para me livrar dele, ele disse algo que me fez estremecer. Apontou casualmente para a fileira e disse: "Ei, aqui estão nossos lugares." O número do meu assento era exatamente onde ele estava me mostrando. Eu nunca tinha mencionado isso a ele. Ele não apenas comprou o ingresso para o mesmo filme, mas também perguntou qual era o meu assento e ocupou o assento adjacente. Não faço ideia de por que a atendente forneceria a ele essa informação. Talvez ele tenha mentido, dizendo a ela que era meu amigo ou até mesmo namorado. Fiquei congelada no início da fileira e disse calmamente: "Vá em frente." Ele continuou em direção aos assentos, mas eu não o segui. Sentei-me ali, na última poltrona da fileira, perto da saída. Não havia muitas pessoas no cinema, então havia uma pequena chance de eu ter ocupado o lugar de outra pessoa. Felizmente, ele não se moveu. Talvez tenha finalmente percebido que não ia acontecer. No final do filme, saí apressada com medo de que ele pudesse me seguir. Desde então, nunca mais o vi. Na época do ensino médio, meus amigos e eu adorávamos ir ao cinema local, que ficava dentro do nosso shopping. Geralmente, viajávamos em grupos grandes, mas desta vez era apenas eu e meu amigo Alex. Escolhemos uma sessão noturna de um filme obscuro cujo nome não consigo lembrar porque isso aconteceu há anos. Chegamos na hora e encontramos nossos lugares. Como a sessão era tarde e o filme não era um grande sucesso de bilheteria, o cinema estava bastante vazio. Nos acomodamos no meio, onde poderíamos ter uma visão perfeita da tela. Curiosamente, um casal que chegou tarde decidiu sentar na nossa fileira, com apenas 2 lugares entre nós. Eu e meu amigo trocamos olhares confusos e depois simplesmente ignoramos, pensando que era porque tínhamos os melhores lugares. À medida que o cinema escurecia, as coisas ficaram um pouco estranhas. A mulher do casal continuava olhando para nós a cada poucos minutos. Nas primeiras vezes, achei que ela era apenas uma pessoa nervosa, talvez se ajustando ao ambiente. No entanto, cerca de 1 hora depois do filme começar, ela continuava com o padrão. Ela nem era discreta ao olhar, virando completamente a cabeça na nossa direção. Consigo ver o rosto dela claramente na minha mente até hoje. Cutuquei meu amigo e contei sobre a garota que não parava de olhar, e ele sussurrou que também havia notado. Neste ponto, eu estava me sentindo muito ansioso e quase queria sair do cinema mais cedo. Meu amigo não queria, então decidi que ficar com ele era muito mais seguro do que sair sozinho, além de eu ser o motorista dele para casa. Durante o filme, a garota continuou olhando de vez em quando, sussurrando algo para o parceiro, que por sua vez nunca olhou para nós. Quando o filme terminou, peguei meu amigo pelo braço e disse que deveríamos ir embora porque estava tarde. Ele me seguiu enquanto eu corria para fora do cinema. Uma vez fora, os corredores estavam vazios devido ao fato de que quase nenhum filme estava sendo exibido no final da noite. Estava prestes a dizer algo ao meu amigo sobre o casal ao nosso lado que me assustou, mas eles saíram pela porta segundos depois de nós. Eu estava preocupado por dentro, mas decidi manter a compostura da melhor forma possível. Meu amigo estava ciente de que eles estavam nos seguindo de perto, mas ele não era do tipo confrontador, então apenas caminhamos rapidamente em direção ao meu carro. Quando entramos no carro, minha intuição disse para sair do estacionamento o mais rápido possível. Vi o casal estranho chegando ao carro deles, que estava no mesmo nível do estacionamento que o nosso. Isso não foi surpreendente, pois a entrada do shopping era nesse nível, então todos estacionavam lá. Acelerei para fora do estacionamento e dirigi em direção à rua principal. Disse a eles para ficarem atentos e ver se o carro azul estava me seguindo. Ele olhou para trás e disse que estava tudo limpo. Senti um alívio momentâneo. Agora estávamos sozinhos na rodovia principal, pois era tarde da noite e vivíamos em uma área suburbana tranquila. No entanto, alguns minutos depois, um carro surgiu em alta velocidade por trás e acendeu os faróis altos.
Meu coração começou a acelerar, e minha mente me disse que era eles. Perguntei a Alex se o carro era azul, e ele disse que não conseguia ver. O sinal para virar à esquerda na próxima rua principal estava verde, então fiz a curva necessária para chegar ao bairro dele. O carro desacelerou e desligou os faróis altos, mas ainda virou à esquerda. Eu dei uma olhada rápida no carro e comecei a gritar quando percebi que era o casal estranho que me preocupava. Alex disse para acelerar, então pisei no acelerador e segui pela última rua principal antes de entrar no nosso bairro. O carro não estava colado em mim, mas estava claramente nos seguindo não muito longe atrás. Quando as ruas estão vazias, é fácil seguir alguém, já que não há outros carros para desviar. Virei para o bairro, mas decidi passar pela rua dele para que eles não vissem para onde estávamos indo. O carro nos seguiu até o tranquilo bairro e aumentou a velocidade para se aproximar de nós. Meu amigo Alex estava em pânico, perguntando o que íamos fazer. Eu apenas fiquei quieto enquanto acelerava rapidamente de rua em rua. Conseguia ver as luzes do carro atrás de mim quando virei para outra rua lateral, mas estavam longe o suficiente para que não me vissem por cerca de 30 segundos depois de eu fazer a próxima curva. Depois de virar para outra rua desconhecida, desliguei o carro e o coloquei em ponto morto. Meu carro é manual, então estou muito familiarizado em dirigir e sabia que tinha impulso suficiente para rolar até uma vaga vazia. Mesmo com o carro desligado, consegui encaixá-lo na vaga na calçada e pisei no freio para parar antes que o carro pudesse fazer a curva e entrar na rua. Inclinei completamente meu banco para trás e disse a Alex para se inclinar para frente e não se mexer. Ficamos lá em silêncio e no carro escuro, com os ouvidos unindo pelo quão silencioso estava. Meu coração batia mais rápido do que nunca. Em poucos segundos, o carro fez a curva e começou a dirigir lentamente pela rua. Ele passou pelo meu carro estacionado na lateral, felizmente, porque dirijo um SC preto padrão, sem nada notável no carro, nem mesmo mudei o suporte da placa. Eles devem ter pensado que os carros estacionados na rua pertenciam às pessoas que moravam no bairro. Eu e Alex literalmente permanecemos em nossas posições escondidas por 10 minutos, apenas para garantir que o casal estranho não decidisse passar de novo. Felizmente, eles nunca o fizeram. Quando nos levantamos, apenas ficamos olhando um para o outro e não sabíamos o que dizer. Estávamos ambos assustados e sem ideia do que o casal planejava fazer se nos alcançasse. Até hoje, ainda não sei quais eram as intenções deles. Talvez fossem apenas algumas pessoas perturbadas que gostavam de assustar estudantes do ensino médio, ou talvez tivessem um plano mais sinistro para nós. Tudo o que sei é que não frequento mais aquele cinema à tarde da noite, a menos que esteja com um grupo grande de amigos. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu era uma estudante do ensino médio relativamente jovem e protegida, provavelmente com cerca de 15 anos. Algumas das minhas amigas próximas e eu decidimos ir ao cinema drive-in numa noite em que exibiam 2 filmes consecutivos, e tudo terminava bem tarde, provavelmente por volta da 1h da manhã. Os 5 de nós fomos no carro do meu amigo Aaron, e enquanto estávamos abaixando os assentos e arrumando o fundo do carro com cobertores e travesseiros, acho que Aaron reconheceu um cara chamado David, com quem ela tinha saído algumas vezes porque ele trabalhava na academia dela. Ele estava no drive-in sozinho, o que não era necessariamente estranho, mas não era algo que muitas pessoas faziam na minha cidade. Ele veio até o nosso carro para bater papo imediatamente. Uma das minhas outras amigas, Karine, se interessou por esse cara e começou a flertar intensamente. Não demorou muito até que ela o convidasse para assistir ao filme conosco dentro do carro de Aaron. Também não demorou até que esse cara, David, nos oferecesse álcool, o qual aceitamos. Olhando agora, isso deveria ter sido um grande alerta vermelho. Eu estava desconfiada desse David, pois ele parecia ser muito mais velho do que nós, talvez na casa dos 20 anos, e me passava uma sensação estranha. No entanto, como Aaron parecia conhecê-lo e minhas amigas não pareciam alarmadas, não dei muita importância. Não estávamos nem a 15 minutos no filme, e eu já estava desconfortável demais para me divertir. 6 pessoas apertadas no fundo de um carro, com Karine e David se abraçando e flertando, me fez querer sair de lá o mais rápido possível.
Quando David sugeriu que eu e minhas 3 amigas restantes assistíssemos ao filme no carro dele enquanto ele ficava no carro de Aaron e fazia o que quer que fosse, aceitei a oferta. O carro de David era um sedã pequeno, então tivemos que sentar nos bancos normalmente, como se estivéssemos prestes a dirigir. Embora estivesse um pouco desconfortável no banco do motorista, com o volante entre mim e a tela, eu estava feliz por finalmente ter algum espaço pessoal. No entanto, tudo mudou quando deixei meu celular cair e ele foi parar embaixo do banco do motorista. Ao alcançar cegamente para pegar meu celular, agarrei um objeto sólido que percebi ser muito mais pesado do que meu celular. Comecei a levantá-lo e, para minha completa surpresa, percebi que era uma arma. Eu nunca tinha visto uma arma de verdade até aquele momento, então poderia ser falso ou uma arma de chumbinho ou qualquer outra coisa. Mas parecia real, tinha peso e estava escondida debaixo do banco do motorista para fácil acesso. Isso me assustou, porque mesmo que fosse uma arma falsa, para que ele a estaria usando, além de intimidar por qualquer motivo? Meus amigos não acharam isso tão alarmante quanto eu, e conseguiram me acalmar, concluindo que o melhor era colocá-la de volta debaixo do banco, onde a encontrei. Isso estava bem para mim, já que não planejava estar nesse carro novamente depois que o filme acabasse e definitivamente não planejava estar no carro quando David estivesse lá. O resto dos 2 filmes transcorreu normalmente, bebemos a cerveja que esse tal de David tão gentilmente nos forneceu e, acho que, nos divertimos. Já era tarde quando o segundo filme terminou, e eu estava pronta para voltar à casa da nossa amiga Erika, onde passaríamos a noite. Eu saí do carro de David, pronta para entrar no carro de Aaron, quando vi o carro de Aaron já indo embora. Karine aparece e anuncia alegremente que David ofereceu para nos levar para casa. Que gentil da parte dele, não é? Não tendo outra maneira de voltar para casa e estando um pouco embriagada, além de ver o restante dos meus amigos entrando no carro, fiz o mesmo, apesar das minhas hesitações. David sentou no banco do motorista, eu sentei atrás dele, e quem sentou no banco da frente começando a tocar sua playlist característica de Justin Bieber pelos alto-falantes. O passeio de carro começou normalmente, com Erika dando direções para a casa dela e Karine não prestando atenção em nada além de seu Justin Bieber. Eu me sentia inquieta e hiperconsciente da situação à medida que nos aproximávamos da casa de Erika. David nos pergunta se temos tempo para dar uma volta rápida até o reservatório, que ficava nos arredores da cidade, muito isolado e cercado por áreas arborizadas. Era provavelmente por volta das 2 horas da manhã, e a única pessoa que o conhecia um pouco tinha nos deixado. Eu sabia que havia uma arma com aparência muito real debaixo do banco do carro desse cara, e ele não sabia que eu sabia. Então, simplesmente, eu disse não. David simplesmente disse que estávamos indo para o reservatório, confuso e alarmado. Comecei a protestar educadamente, dizendo que realmente não tínhamos tempo e que esperavam por nós em casa. No entanto, a cada palavra que eu dizia, David aumentava o volume da música, abafando minha voz e ignorando totalmente minha oposição, seguindo em direção à longa e escura estrada que levava ao reservatório. Entrei em modo de pânico e fiquei irritada porque nenhuma das minhas amigas estava fazendo nada, especialmente Karine, que ainda cantava junto com as músicas. Naquele momento, comecei a entrar em pânico. Decidi que ele não podia nos levar até o reservatório, simplesmente não podia. E se a arma fosse real e ele nos ameaçasse com ela? Ou mesmo que a arma não fosse real, mas ele ainda a usasse para nos ameaçar ou fazer algo? 1 milhão de pensamentos passaram pela minha cabeça. Não deixaria ele nos levar para uma área isolada onde qualquer coisa poderia acontecer e ninguém poderia nos ouvir. Decidi que, se ele fosse fazer algo conosco, preferiria correr o risco de estar ali na cidade, numa estrada mais movimentada, onde nossas chances de sobrevivência ou qualquer outra coisa fossem melhores. Eu literalmente surtei, toda a sensação de polidez que eu sentia que precisava ter desapareceu. Comecei a chutar o banco dele com os 2 pés, gritando o mais alto que podia que ele precisava nos levar de volta agora. Abri a janela e comecei a gritar, tentando causar um tumulto, fazendo qualquer coisa que pudesse para tentar impedir esse homem de nos levar para o meio do nada. Eu não parei de chutar e gritar até que ele cedeu, quase zombando e dizendo ok, como se eu fosse alguma doida completamente exagerada na situação. Mas eu não me importo com o que ele pensa, estou apenas aliviada por ele ter virado o carro e estar realmente nos levando de volta para a casa de Erika.
Quando chegamos lá e eu saí do carro, acordamos os pais de Erika para contar o que aconteceu, já que esse cara agora tinha um dos nossos endereços. Eu não dormi a noite toda, e minha amizade com Karine foi prejudicada porque ela me colocou em uma situação tão aterrorizante apenas porque tinha uma queda por esse cara.